Nunca use uma armadura que não é sua. Nunca use armas que não são suas. Toda vez que você estiver diante de uma guerra, toda vez que você estiver diante de um problema, use a armadura que Deus te deu. Toda vez que você estiver diante de uma dificuldade, de uma batalha, use apenas as armas que Deus te deu. Nunca, jamais, não faça isso. Não use armadura que não é sua. Não use armas que não são suas. Quero ministrar sobre a sua vida nesta série de mensagens que nós estamos fazendo acerca de Davi. E nós estamos enfrentando guerras, batalhas. E eu quero ministrar hoje sobre você uma parte muito importante da história dele. E depois nós vamos orar. Eu já estou aqui com o meu caderno de oração, tá? Já está aqui o caderno de oração. Já está aqui um copo com água. E eu quero ministrar aqui sobre a sua vida esta palavra e ao final nós iremos orar. Em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 37, diz assim: E Davi continuou: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Repare agora qual vai ser a resposta que o rei Saul vai dar para Davi. Então Saul disse a Davi: Vá e que o Senhor esteja com você. Saul, o rei Saul, vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: Não posso andar com isto, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando, se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e vendo Davi o desprezou, porque era apenas um moço ruivo de boa aparência. O filisteu disse a Davi: Será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: Venha aqui que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Então, nós temos visto, e fazendo uma comparação com ontem, se você está chegando aqui agora, eu peço que você assista
a ministração de ontem, o vídeo anterior, em que nós falamos que os seus pequenos começos, as suas primeiras lutas, elas te darão experiência. Então, primeiro você começa pequeno, depois você vai crescendo, depois você cresce. Então, você tem pequenas lutas, você vai tendo desafios, e conforme você vai sendo promovido, Deus ele te abençoa. E agora, a ministração que eu quero te deixar aqui, uma lei de guerra espiritual, uma lei de batalha espiritual é: nunca use uma armadura que não é sua. Nunca use armas que não são suas. Guerreie com a armadura que Deus te deu. Guerreie com as armas que Deus te deu. Caminhe com a estrutura que Deus te deu, com a palavra que Deus te deu. Então, quais foram os primeiros desafios que Davi foi enfrentando? Ele, como pastor, guardando o rebanho do seu pai, ele enfrentou urso e leão. Ele não enfrentou com espada, ele não enfrentou com capacete, ele não enfrentou com armadura, ele enfrentou com funda, ele enfrentou com pedra, ele enfrentou com cajado. Só que nós vemos aqui que Saul tentou vestir Davi com a sua armadura. E veja bem, Saul, que era o rei, e era ele para ter ido enfrentar aquele gigante, ele foi covarde, ele foi medroso, ele não cumpriu o papel dele de rei, ele não foi lá enfrentar. E a Bíblia vai nos dizer que quando ele foi escolhido, Saul era o homem mais alto do país, e mesmo assim, então você vê que a capacidade do homem não adianta de nada. A capacidade do homem não adianta de nada. E Davi, ele até foi investido, só que quando ele tentou caminhar, ele não conseguiu nem andar. Então eu quero dizer que quando alguém coloca uma armadura que não é sua em você, o que vai acontecer espiritualmente? Você não vai conseguir andar, você vai ficar paralisado. Você não vai conseguir desenvolver, você não vai conseguir caminhar. Então o que você tem que fazer? Tira essa armadura que não é sua. Tira essas armas que não são suas e caminhe, batalhe, avance com aquilo que Deus já te revelou, com aquilo que Deus já te deu, com aquilo que Deus já te investiu. A resposta, meu amado irmão, minha amada irmã, já está com você, já está dentro de você. Você não precisa procurar um outro subterfúgio, não, já está com você. E quando o gigante vê aquilo, fala assim: você acha que eu sou um cachorro para você vir comigo com paus? Ele chamou um cajado de pau. Por quê? Porque quem está na carne vai achar que aquilo ali é um mero pau. Não, aquilo ali era um cajado. É um cajado profético. O cajado, ele é profético. É a mesma coisa, está aqui a palavra. Ah, isso aqui é só um livro. Não é um só livro. Isto aqui é a palavra viva do Deus vivo. Ah, isso aí é só um caderno. Não é um caderno apenas. É um caderno profético, é um caderno de petições, é um caderno de oração. Assim como um advogado entra dentro de um fórum com uma pasta de documentos, no caderno de oração você entra dentro do tribunal celestial, dentro das cortes celestiais, para batalhar pela sua vida, para batalhar pelas suas petições, pela sua família. Não é apenas um caderno, não é apenas um livro, é o caderno, é o livro, é a palavra de Deus. E Davi disse assim: olha, toda a terra saberá que há Deus em Israel, porque o Senhor ele não livra por espada, Deus não livra por lança, Deus não livra por escudo. A maior arma é o nome do Senhor dos exércitos de Israel. E hoje eu tenho esse nome comigo e você que está me ouvindo tem esse nome. É o nome santo e poderoso de Jesus. E Deus livrou, Deus fez e operou. Eu te pergunto, foi com armadura? Não. Foi com espada? Não. Foi com lança? Não. Foi com armas humanas? Não. Foi com estatura? Não. Foi um grande guerreiro? Não. Foi um adolescente.
mas ele tinha o Espírito Santo de Deus, ele tinha o nome do Senhor, ele tinha cajado, ou seja, cajado fala de governo do Espírito Santo. Cajado fala de direção profética. Eu quero te dizer, para encerrar aqui, que você tem que parar de ser carnal, parar de ser natural, e você precisa entrar no sobrenatural. Você precisa entrar no profético. Você precisa ser um filho de Deus profético, uma filha de Deus profética. Você precisa caminhar no sobrenatural de Deus. Vamos orar? Pega o seu copo com água. Eu vou ministrar agora oração sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Vai pegando aí agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E vamos orar. Senhor, meu Deus e amado Pai, eu agradeço ao Senhor por mais uma noite com Deus, esta noite diária em que nós oramos, em que nós batalhamos, em que nós te pedimos. E eu quero nesta hora, papai, eu quero orar por todos os teus filhos e as tuas filhas que comigo estão agora participando desta oração. Aqui, Senhor, está este caderno, que é um caderno de guerra profética, um caderno, meu Pai, com pedidos de oração. Aqui tem documentos, aqui tem andamentos de processos, tem fotos, tem documentos. Pai, aqui é para quem crer. Nós declaramos que agora nós estamos num mover apostólico, num mover profético, meu Pai, de guerra espiritual, de batalha espiritual. Queremos nesta hora repreender, Senhor, todo espírito de Jezabel que quer calar a voz profética. Repreendemos agora, Pai, todo espírito da Grécia que quer, meu Pai, fazer com que as pessoas sejam filosóficas, teológicas, carnais, materialistas e naturais. Não. Nós não estamos aqui em nome de filosofias, de teologias, de sabedoria humana. O evangelho que nós vivemos aqui está pautado na demonstração de poder de Deus, demonstração de poder de Deus. Queremos nesta hora orar, meu Pai, por todas as nossas necessidades, que portas sejam abertas agora, que os anjos do Senhor desçam ao teu comando, Senhor, desçam na nossa casa e que todas as amarrações, todos os trabalhos das trevas, nesta hora, os anjos do Senhor com espadas de fogo vão cortando, Senhor, onde estiver nesta hora, uma obra maligna das trevas contra as nossas vidas. Meu Pai, nós desligamos, nós cancelamos, nós destruímos. E, Senhor, todo sintoma de ataque, como desânimo, tristeza, meu Pai, nós repreendemos agora, nós oramos e suplicamos uma bênção de renovo espiritual, renovo da nossa mente, renovo do nosso coração, renovo das nossas forças, para que nós possamos, Senhor, avançar, para que nós possamos crescer. Pedimos nesta hora, Pai, que o Senhor venha guardar nossa casa, guardar os nossos bens, guardar a nossa família, guardar, meu Pai, os nossos filhos, tudo que nós temos. Nós repreendemos agora, meu Pai, os vícios, o vício do cigarro, o vício do álcool, das drogas, da promiscuidade. Nós declaramos que o nosso lar é um lar de paz, é um lar de santidade, é um lar de santificação. Consagramos esta água, Pai, representando a presença e a unção e o derramar do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Repreendemos agora as doenças psicossomáticas, psicoemocionais, a depressão, a ansiedade, a epilepsia, a esquizofrenia, a síndrome do pânico, distúrbios, quem está ouvindo vultos, vozes, síndrome de perseguição. Nós declaramos agora uma libertação completa e total. Os anjos do Senhor indo nas nossas casas com suas espadas de fogo, cortando nessa hora. Pai, também declaramos cura das enfermidades, cura do câncer de mama, cura do câncer de próstata, cura do câncer nos ossos, cura no câncer de intestino. Pai, cura, meu Pai, de câncer no cérebro, todo tipo de câncer nessa hora. Doenças, meu Pai, no aparelho digestivo, no aparelho urinário, problemas pulmonares, problemas coronários, problemas do coração, de circulação na pele, problemas neurológicos. Nós declaramos e decretamos a cura, o milagre.
a bênção do Senhor, batismo de fogo, batismo de poder, batismo com o Espírito Santo, a presença do Senhor é uma noite repleta de bênçãos e de tranquilidade, de descanso. Pai, toque em nós através deste ato, em nome de Jesus. Amém. Vamos beber? Senhor, sobre todos e todas que participaram desta oração, nós declaramos a bênção do Senhor, a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Derrama do teu poder, derrama do teu Espírito Santo, derrama da tua unção, derrama da tua alegria. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu sou o pastor Bruno Weiser. Peço que você me acompanhe aqui nas redes sociais e se inscreva nesse canal. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Graça e paz do Senhor Jesus e tchau, tchau.